E o tema de hoje, Mônica? Rótulos. Ih, tem pessoas que parece que é viciado em rótulos, né? Rotula todo mundo e auto se rotula também. Então, vamos pensar que todo mundo foge dos rótulos, né? Não é verdade? Isso. Ninguém quer ser rotulado. Mas se você parar para pensar, ninguém quer ser rotulado do negativo, mas do positivo quer. Isso. Certo? Porque quando, por exemplo, um exemplo que me ocorre, você compra uma bolsa de marca e parcela em 1.500 vezes sem poder e deixa as contas para pagar, o que você quer? Rótulo. Aí complica. Né? Então, é o seguinte, quando a gente rotula, eu estava assistindo outro dia uma palestra, uma médica, e ela estava falando sobre as doenças psicoemocionais e tal, e ela entrou num determinado ponto sobre esse assunto, ela entrou nesse quesito da coisificação. O que é a coisificação? Que ela estava falando de crueldade, das pessoas serem cruéis, né? As pessoas que estavam ouvindo a palestra, elas seriam capazes de fazer uma crueldade. E, no entanto, é aí que ela falou que as pessoas são coisificadas. Quando? Quando você rotula uma pessoa, ela deixa de ser uma pessoa, ela passa a ser aquilo que você falou. Não é? Essa pessoa é uma bandida. Ela não é mais pessoa, ela é bandida. Então, ela merece ser alvo de, por exemplo, crueldade. Porque ela é bandida. Essa pessoa é chata. Essa pessoa, a partir do momento que você rotula, é como se você afastasse a humanidade. Então, você não tem empatia com a pessoa e você se permite ser cruel. Que é o que acontece com o bullying? Não é verdade? Fala assim, aquele menino, que nem na escola, quando eles, que pequeno é muito cruel, né? Criança é muito cruel, eles não têm filtro, né? Então, sei lá, eles encasquetam lá, cismam com o menino, ele é florzinha, pronto, todo mundo em cima. Às vezes ele não é. E se for? Qual é o problema? Florzinha, frutinha. Sabe? Aí fica todo mundo em cima da prova, mas ninguém se coloca no lugar. E se fosse você no lugar dele? Você ia gostar? Você ia se sentir bem? Sendo acusado de o que não é, ou sendo discriminado pelo que é? Que eu não sei o que é pior, é discriminar ou acusar, né, do que... Os dois são horríveis. Acho que os dois estão no mesmo patamar. Nós precisamos desenvolver empatia. Sabe? Nós precisamos nos colocar... Se a gente se coloca no lugar do outro, todo mundo que faz alguma coisa tem um motivo para fazer o que fez. Pode ser que esse motivo não seja válido para nós, como pode ser que os nossos motivos não sejam válidos para os outros, né? Mas nem por isso a gente merece ser alvo de qualquer tipo de crueldade, seja ela psicológica, emocional, física, o que seja, sabe? Não é verdade? Para isso nós temos uma organização na sociedade, que nem me ocorreu as pessoas que às vezes fazem algum delito na rua e são linchados. Para isso a gente tem polícia. Tudo bem, segura o cara. Tá um monte de gente, o cara não vai fugir. Segura e chama a polícia e entrega para a polícia. Mas a polícia não vai fazer nada. Isso aí não é contigo, cara. Sabe? Para isso a gente tem uma estrutura. Agora, se a gente sempre desacreditar dos responsáveis, nunca eles vão tomar as atitudes adequadas, concorda? Porque a gente não empodera. A gente não confia. Às vezes a gente tem medo quando chega uma polícia perto da gente, não é? Sim. A gente não sabe. Então, eu acho assim, quanto mais a gente confiar, porque precisa de uma reestruturação nisso, quanto mais você confiar naquela responsabilidade que foi dada àquela pessoa, naquela função que ela exerce na sociedade, e assim vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governadores, todo mundo. Cada um. Para que a gente elege qualquer pessoa? Para que a gente coloca qualquer pessoa numa função? Eu tenho um negócio, pus um gerente, mas o gerente não faz nada. Então, para que o gerente? Não é verdade? Por que estar lá. Então, é assim, vamos fazer esse exercício de olhar o outro como uma pessoa, como eu. Não é porque o outro tem uma cor diferente, não é porque o outro tem uma estatura diferente, não é porque o outro pensa diferente de mim, que ele pode ser rotulado de qualquer coisa. Quer ver outra coisa que até eu vou comentar aqui? É assim, as pessoas que têm sobrepeso. As pessoas que têm sobrepeso, o que elas querem? Ficar magras. Algumas pessoas nunca vão chegar numa Gisele Bündchen, porque não tem ossatura adequada, não tem estrutura, não é sua estrutura. Porque nós já falamos aqui uma vez dos bichinhos, lembra que nós comentamos sobre os bichinhos?
que os bichinhos são como eles são. Ninguém fica falando, esse cachorro é... Tem uns cachorros que parecem porco, não é verdade? Uns cachorros que são todos cheinhos, assim, durinho. Mas ninguém fala, como ele é feio. Não, como ele é bonitinho. Ele é ele. Pá, pronto, acabou. Então, essa história de sobrepeso é outra coisa, que as pessoas se estressam tanto com isso. Não é? E é dieta, e é exercício, e é dinheiro que vai, porque nós temos uma indústria, né? Sim. É uma indústria que é uma beleza, essa indústria. Mas é assim, a pessoa, muitas vezes, quando ela tem o acompanhamento, ela emagrece. Depois, quando acaba o acompanhamento, ela volta a ganhar o peso de volta. Não é? Aí eu entro no que eu faço todo dia. O que faltou tratar? A mente. A emoção e a cabeça. Isso. Se você não mudar a sua forma de pensar, se você não mudar como você se sente, o corpo é uma máquina. E ele responde são as emoções que nos levam. Nem tem dúvida. Eu estou lendo um livro que se chama Subliminar, não lembro se eu já comentei aqui. E fala desse poder do inconsciente. Quer ver um exemplo? Você sabe o que você quer? Sei. Sabe? Tem certeza? Vamos dizer que sim. Não sabe. Sabe por quê? Se você soubesse, você não era vítima das técnicas de persuasão. Todos nós somos vítimas das técnicas de persuasão. É só você entrar no YouTube, comprar um livro que ensina que palavras você tem que usar, que frases você coloca, para fazer um efeito no inconsciente e você aceita aquilo. Tá? Isso pode ser usado para o bem, óbvio. Claro. Tá? Mas hipnose é baseado nisso. Só que a hipnose terapêutica ela tem uma finalidade de ajudar você a dissipar os seus bloqueios, a ultrapassar os seus medos, a ficar bem. Não é para se aproveitar. Entende? Não é, a hipnose não é usada para se aproveitar das pessoas, para prejudicar nem nada. Mas as mesmas técnicas que são usadas terapeuticamente, elas também são usadas, por exemplo, para venda, marketing de venda. Se você for estudar isso, você vai ver que tem determinadas colocações que o cérebro ele não tem escapatória. A gente acaba nem sei porque eu comprei aquilo. O vendedor era tão simpático. Isso. Na hora eu achei que era uma boa ideia. Entendeu? Então, é assim. Então, da mesma forma que acontece nesse setor, acontece em todos os outros setores da nossa vida. As emoções estão sempre comandando. Se tiver trauma, se tiver bloqueio, vai empacar. Vai empacar para emagrecer, vai empacar para ter prosperidade, vai empacar para relacionamento, porque o inconsciente toma conta, o cérebro primitivo toma conta, e entra na frente e protege, porque ele acha que é do nosso interesse estar protegido, entendeu? Sim. Então é assim, eu tenho observado isso. Eu não posso falar muito, ninguém me ouve porque eu sou magra. Mas eu sou magra porque eu penso diferente. Lógico, se você tiver ali, as pessoas falam assim, mas e quem tem um problema físico, metabólico? Aí é outro assunto. Mas da onde veio o problema físico metabólico? Você nasceu com ele? Se você não nasceu com ele, você adquiriu. Se adquiriu, foi emocionalmente que você adquiriu. Olha só. É a emoção que desestabiliza tudo. Mexe com não tudo. Tem como. Com tudo. Não tem como. Eu tenho um exemplo. Eu conheço uma moça que ela estava acima do peso e ela mudou de casa. Ela foi morar com um outro grupo de pessoas. E lá o sistema é diferente. Lá a coisa é mais tranquila. Uma vibe mais positiva. Uma vibe mais leve. Uma coisa. Ela continua comendo o que está comendo e ela perdeu peso. Olha Por quê? só. Porque ela se sente mais tranquila, mais segura. Porque o ganho de peso, muitas vezes, é proteção. Sim. É para manter a gente afastado daquilo que... Claro que cada um tem uma reação, mas uma grande parte das pessoas que têm excesso de peso... É esse o mecanismo, porque esse mecanismo ele tanto pode fazer você ganhar quanto perder. Então, algumas pessoas, quando ficam estressadas, o que elas fazem? Elas secam, não é? Isso. Fica só osso. Seca, 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 seca. E outras ganham peso. Eu ganho peso. Por quê? Porque isso aí é o mecanismo de luta ou fuga. Lá do homem primitivo. Então, o emocional mexendo com tudo. Exatamente. Então, você ganha peso... para se proteger de um abuso, para se manter distante, concorda? Que você faz aquela armadura, aquela capa em volta. Então, você está se protegendo ali. Aqui é um exemplo que o emocional mexe muito. Eu estava até comentando, dando como exemplo no final de semana, né? Eu conversando com uma pessoa e falando sobre que eu gosto de cozinhar, sei o quê. Mas você sabe fazer bolo? Eu falei, bolo eu já não faço mais. Mas por quê? Mas você sabe fazer? Eu falei, não, sempre fiz o bolo, até para festa, mas eu não faço mais bolo.
Ah, por que eu falei? Porque o bolo mexe, o seu emocional, se você não estiver bem, na vibe totalmente sempre, o bolo desanda. Pão. Sabe? E assim, o estresse, a correria, aquele cansaço. Então, aí vamos lá. Então, mexe, por que mexe? Por que mexe com o bolo? Por que mexe com o pão, seu estado emocional? Porque é energia. Exatamente. O nosso estado emocional gera energia. Quer saber se você está bem? Muda a sua vibração. Isso, é. Entende? Então, o que acontece? Aí o pessoal fica nessa neurose de fazer essas dietas restritivas. Sabe o que acontece? O cérebro estressa. Porque você está negando alimento para ele, está enganando ele. Tá? Não vou comer nada. Até eu vi, num livro que eu estava lendo, que eu li vários livros sobre isso, porque isso me encana. Sabe? Eu acho assim, é muito tempo investido, é muito dinheiro investido, e muitas vezes a pessoa não tem o resultado que ela quer. Porque ela não tratou a emoção. Aí eu li uma tirinha, estava assim, você está comendo menos e fazendo mais exercício? Que coisa ridícula. Porque se você for ver, isso não faz sentido nenhum. Você exige mais do seu corpo e come menos? É. Entende? Entendi por esse lado. Pois é. Então, até eu tô abrindo... Eu abri, né? Eu criei os grupos Terapia da Felicidade. Isso. Que são o quê? São 8 encontros com temas de interesse, autoconhecimento, autoestima, prosperidade, objetivos, foco nos objetivos, e o primeiro deles é obesidade e emagrecimento, para a gente tratar essa parte emocional. Boa. Entende? Porque se você não trabalhar, se você não tem ideia do relacionamento que a gente tem com a comida, que não tem nada a ver com a alimentação. Sabe? Que muitas vezes para preencher um vazio, você não vai preencher um vazio com comida. Se for um vazio emocional, um vazio afetivo, você não vai preencher com comida. O que acontece? Você continua com fome, porque a sua fome não é de comida. É. Então, aprender a identificar a fome, trabalhar toda essa parte emocional, sabe? Que tem sido desconsiderada, né? Exatamente. Enfim. Então, é assim, voltando no rótulo. A questão que entrou nesse assunto do rótulo é o seguinte. Aí, o bom é ser magro, isso não é um rótulo. Sim. Agora, se você for magro ou se você for gordo, faz diferença o que você vai fazer na sua vida? Não tem pessoas bem-sucedidas que têm sobrepeso? O Jô Soares é um exemplo, ele emagreceu uma época, ninguém queria saber dele, ele ficou sem graça. Isso, não, e o pessoal mandou para ele, falando do Jô, sabe? para de emagrecer que você... o povo fez campanha para ele voltar a ser... E ele é ágil. Que o Jô, a gente olha pro Jô, dá vontade de abraçar ele e morder ele, não dá? Ele é ele, né? Ninguém fala, gordo para ele é elogio. É. Mas ele é ele, acabou. Ele tem agilidade. A frase dele, beijo do gordo, né? Ele tem inteligência, ele tem agilidade. A não ser que, por exemplo, você tenha um excesso de peso que esteja sacrificando sua estrutura. Porque, às vezes, acontece. Agora, mesmo quando sacrifica a sua estrutura, você tem que ver o que está influenciando. Por exemplo, é meu joelho, não aguenta meu peso. O seu joelho é flexibilidade. Você está sendo flexível nos outros assuntos da sua vida, nas outras questões? Olha só. Né? De repente, não é bem o peso. Não tinha parado nisso, sobre o joelho. Joelho, cotovelo, flexibilidade. Ombro e quadril é quando a gente se sente impedido de fazer o que quer por alguém de fora, por alguma coisa externa. Entendeu? Como se fosse um bloqueio, assim, que a gente não consegue ir para frente. Então, articulações é dificuldade de articular, também flexibilidade. Então, precisa ver isso. Agora, gente, tem gente que, vamos colocar, é gordinho e é bonito, tá tudo bem, a pessoa tá curtindo a vida, tá feliz da vida, para que ela vai usar o tempo todo dela, sabe, querendo emagrecer? Tudo bem, eu acho legal, acho bonito ser magro. E também acho bonito, às vezes eu vejo aqueles anúncios que eles põem aquelas modelos plus size. Tem umas mulheres muito lindas. Eu acho que só tem que começar a pensar quando está mexendo com a saúde da pessoa. Então, é o que eu acho. Agora, trabalhe a sua emoção. Você vai trabalhar a sua emocional, você já vai perder peso automaticamente. Não é comendo. E assim, às vezes a pessoa tem um sobrepeso, ela da noite pro dia, ela só vou comer alface a partir de amanhã. Não adianta, vai sabe morrer. O que acontece? O próprio corpo, ele retém tudo que ele pode. Quanto menos você come, porque ele precisa. Sim. Meu filho, quando tinha 14 anos, ele fez dieta, que é aquela idade que a gente cresce menos do que ganha peso. Então, eu tô gordo. Não estava gordo assim. Mas tudo bem, fez dieta. A dieta dele era 1.800, 2.000 calorias dia. E foi nadar, foi fazer um exercício. Como que vai emagrecer com 2.000 calorias? Porque é a qualidade do nutriente que você come.
Entende? Se você só comer porcaria, o seu corpo não está estruturado para comer porcaria. Ele está estruturado para metabolizar alimento, nutriente. Ele precisa do nutriente para gerar energia. Se você um dia ou outro comer uma bobagem, ele consegue. É igual uma peneira. Você coloca uma água suja, alguma coisa na peneira, ela começa peneirando bem, não é? Isso. Depois começa a ficar difícil, chega uma hora que quase não peneira nada, porque é muito resíduo. Nosso corpo é igual. Se você comer uma porcaria hoje, mas na maior parte dos dias você tem uma alimentação legal, ele metaboliza. Você pode ter uma dorzinha de cabeça, né, um enjoozinho, um mal-estar, mas passa. Ele dá conta. Agora, se todo dia você come porcaria, quem faz dieta não come porcaria todo dia, ao contrário. Eu mudei muito a minha alimentação. Hoje, eu acho que com isso mexeu até no meu paladar. Antes eu adorava, pegava aqueles, sabe, parava assim, eu comprava aqueles pacotes salgadinho mesmo, né? E comprava aquela pipoca doce que vende, pacotinho vermelho, misturava os dois pacotinhos de salgado, dois de pipoca doce, misturava numa bacia e ficava comendo junto, com um copão de refrigerante. Isso aí eu fazia 3, 4 vezes na semana. Faz meses que eu não sei o que fazer isso, então, porque mudei. Se você fizer isso um dia, o seu corpo vai dar conta dessa porcariada toda que você vai pôr pra dentro. Ele vai falar, ok, vai. Mas se você fizer sempre, você vai começar a engordar, porque ele não consegue metabolizar. Eu acho que me atrapalhava muito quando eu queria perder peso, porque eu sou baixinho. Eu estou acima do meu peso, porque a minha média de peso é 57 quilos, eu estou com 64. Aí já começa a marcar a barriga e o pescoço, fico parecendo um botijãozinho. Maravilha. Mas eu acho que mexe muito que você começa a se autorrotular. Aí eu tô gordo. Isso vai travando a coisa. Isso entra onde? Onde entra isso? É o emocional. É o mental emocional. Aí tá gordo. Então, o corpo fala, é verdade. Mas o ganhar peso entra em outros quesitos, vamos falar assim. Que é aquele que eu estava te falando, da proteção. Da fome emocional. Não sei o que, eu quero comer alguma coisa que eu não sei o que é. Não é comida, com certeza. Porque fome a gente sabe que é fome. Fome a gente come qualquer coisa, não é? Sim. Não gosto. Mas tá com fome, você come sem gostar mesmo, porque é fome. Porque é fome. Gente, eu passei fome na vida, eu tinha coisa que eu não gostava, mas agora? Mas se você tiver com muita fome, você come o que aparecer, porque fome não tem como. Você precisa pôr alimento, começa a passar mal. Agora, essa fome de não sei o quê, vai pesquisar, não é fome de comida. Às vezes é fome de emocional. Às vezes é fome de carinho, é fome de atenção, é fome de realização, é fome de satisfação. É outra fome. É pro emocional. Entendeu? Rótulo é pior para quem... Não é para quem rotula, mas a pessoa que rotula as outras, ela, às vezes, faz isso por ela estar com uma carga tão negativa e querendo criar uma barreira e ela acaba criando rótulos. Eu acho que, assim, rotular é uma questão da gente delimitar as coisas, vamos colocar assim. Preciso definir, porque a gente tem uma necessidade para estar seguro de saber o que acontece, né? Bem, então, isso mesmo. Eu defino, esse tipo é assim, então, quando a pessoa é assim, eu lido assim. Quando a pessoa é assim, eu lido assim. Então, só que é o seguinte, se você pegar uma pessoa legal, uma pessoa chata, uma pessoa gorda, uma pessoa magra, uma pessoa amarela, uma pessoa negra, uma pessoa vermelha, uma pessoa branca, uma pessoa parda, todos eles sangram. Todos eles sentem dor, todos eles querem ser amados, todos eles querem ser aceitos, todos eles querem se realizar profissionalmente, todos eles querem ter um relacionamento afetivo legal, todos eles? Sim. Todos eles. Com toda certeza. Então, qual é a diferença que faz se você for preto, branco, amarelo, vermelho, pardo, gordo, magro, alto ou baixo? Nenhuma. Dentro é tudo igual, o sentimento é tudo igual. Boa. Então, coloque-se no lugar do outro. Se fosse você ali, sendo rotulado daquela forma. Porque é o que eu falei, todo mundo tem motivo para fazer o que faz. É lícito você se afastar de uma pessoa, nós já comentamos aqui. Mas aquela pessoa não gosta, então se afasta dela. Mas você não precisa prejudicar ela, porque quando você faz alguma coisa o mal volta para prejudicar alguém, quem está fazendo é você, quem está plantando é você. Lembra que a gente vive num mundo energético? Isso. O nosso mundo é energia, a energia que gera tudo. Nós acabamos de falar, por que fazer o bolo ficar ruim quando a gente está mal? Porque a nossa energia não está boa, influencia no bolo. Igual esse momento de ataques. Teve semana passada, o juiz bloqueou o WhatsApp.
As críticas deveriam ser feitas ao juiz. As críticas, olha, não concordo, sei o que. Não, começaram a atacar os meus irmãos sergipanos, porque eu nasci em Sergipe. Ah, que estado. Teve até um funcionário da TAM, que a TAM parece que ela divertiu ele, ou suspendeu, porque ele falou que onde é esse estado, sei o que, xingando, falando que o povo de lá era Então, tomar parte pelo todo. Ele teve motivo, sabe-se lá qual foi o motivo, só que assim, cá entre nós. Aí rotularam o estado todo. É uma coisa que não adianta muito, porque tem outros aplicativos de mensagem que podem ser usados, então isso não vai inibir, né? Aí a pessoa acaba rotulando todo mundo, xingando, passando ódio pra... Isso é ódio. Não é? Que eles falam, mineiro é assim, nordestino é assim, sulista é assim, não sei, é assim. Não é a pessoa, assim. É a pessoa. É a pessoa, entendeu? É a pessoa menos, porque a gente não quer esse rótulo. Verdade. Então, vamos parar para pensar, começar a nos colocar no lugar do outro, porque vai fazer bem para nós. Não é para o outro que vai fazer bem, é para nós. Essa é a sua mensagem de hoje, Moniquita? Essa é a minha mensagem de hoje. Não rotule as pessoas, evite rótulos. E observe se você também não está querendo levar um rótulo aí dourado. Sabe? Não é? Um rótulo prateado, um rótulo assim chique. Qual a necessidade? O que isso traz? O bom é a gente ficar bem, não é? Exato. O bom é a gente viver em paz. É isso que é bom. Porque às vezes aquela pessoa que a gente rotula que é difícil, na realidade ela só precisa de um pouquinho mais de empatia. Exatamente. Né? Moniquita, beijo, obrigado. Até segunda-feira que vem. Uma boa semana a todos e até semana que vem.